Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vamos fazer agora a correção da prova em nível superior do MS Gás. Prova essa que foi elaborada pelo Instituto dos Estudos Superiores do Extremo Sul, né? Então a prova foi realizada no dia 16, no outro vídeo eu falei que foi dia 15, no dia 16, domingo, tá? 16 de maio, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho um vídeo anterior que eu fiz a correção em nível médio, agora você vai ver a correção em nível superior. Pode ser então? Vamos lá então. Faz comigo aqui. Como toda prova, né, a gente tem o texto primeiro. O que você vai fazer? Você vai ler o enunciado, cara. Com base nas ideias do texto, leia assertivos. Não tem jeito, você vai ter que ler o texto todo. Vamos lá então? Faz comigo aqui. A história da pandemia ainda está sendo escrita, mas nela já estão garantidos os lugares honrosos, tá? De Sarah Gilbert, a chefe da equipe que desenvolveu a vacina de Oxford, e Katalin Karikó, a cientista húngara que passou a vida pesquisando o uso terapêutico de moléculas do código genético, o método utilizado nas vacinas da Pfizer e da Moderna. E Kate Bingham, né? A especialista em novos remédios que coordenou a bem-sucedida campanha de vacinação no Reino Unido. Nenhuma delas, obviamente, se faz de vítima ou acha que merece mérito especial por ser mulher, embora a condição feminina tenha seu peso, certo? Quem falou isso aí foi Vilma Gizinski, revista Veja, 3 mulheres. Vamos lá então, o que ele vai perguntar? Com base nas ideias do texto, leia as assertivas. Bom, as mulheres ocupam um lugar de destaque no cenário das vacinas contra a Covid-19, certo? Número 1 está certo, né? É isso que fala o texto. Número 2, na frase, a história da pandemia ainda está sendo escrita, o emprego do gerúndio indica uma ação finalizada no passado, né? Não, né, cara? Se a história da pandemia ainda está sendo escrita, usou o gerúndio, então eles estão usando o gerúndio num tempo em curso. O gerúndio é utilizado para o tempo agora. O que você está fazendo? Ah, eu estou gravando para o meu canal. O que você está fazendo? Ah, eu estou bebendo água. Entendeu? Isso é o gerúndio. Normalmente as pessoas usam gerúndio no futuro. Isso é errado, tá? É o que a gente chama de gerundismo, que é expressões do tipo vou estar anotando, né? Vou estar transferindo. Isso é usado para o futuro. Então, não, é errado. O gerúndio só é usado para o tempo em curso. Então, na hora que ele usa está sendo escrita, quer dizer que ele está sendo escrita nesse exato momento. Não é passado, tá? Tá errado. Considerando a estrutura da linguagem empregada no texto, pode-se afirmar que este se trata de uma crônica? Não, né, cara? É uma reportagem, é uma notícia, né? Uma reportagem que fala das meninas, né? Das duas meninas, das duas mulheres envolvidas no tratamento, ou melhor, no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Então tá bom, então. Então, nós temos a 1 e a 3, e a 4 estão corretas? Não. Apenas a assertiva 1 está incorreta? Não, ela é a única certa. Apenas a assertiva 1 e 2 estão corretas? Não, elas são erradas. Apenas as assertivas 2 e 3 estão incorretas. Isso mesmo. Então aqui, a gente marca esse aqui. Beleza? Vamos lá, vai para o número 2. Número 2 diz o seguinte. Sem alteração das relações de sentido originais, os vocábulos mas e embora destacados no texto poderiam ser substituídos respectivamente por... Então vamos lá. Mas é no entanto. E o embora pode ser por ainda que. O mas pode ser por todavia, mas visto que não pode. Visto que é causal, tá? Não obstante é adversativo, mas porquanto não, porquanto é explicativo. Porém, é adversativo, mas desde que é temporal, tá? Ou condicional também, dependendo de como se aplica, tá? No caso, as únicas que dão, no caso, a adversativa e a concessiva, vai ser a letra A. No entanto, substitui o mas e ainda que substitui o embora, certo? Muito bem. Vai para a terceira. A terceira diz assim, ó. Com base nos aspectos morfológicos e de acentuação de vocábulos do texto, leia as assertivas. Se faz, abre aspas, né? Se faz de vítima ou acha que merece mérito especial por ser mulher. Tem-se apenas 2 vocábulos classificados como proparoxítonos, certo, né?
Porque no caso vítima é uma proparoxítona, está devidamente acentuada, e mérito é uma proparoxítona, está devidamente acentuada. Correto, cara. Número 1 está certo. Número 2. A cientista húngara que passou a vida pesquisando. Tem-se um adjetivo pátrio, certo, né? Húngara. Então é aquele que nasce na Hungria, aquele que vem da Hungria. Húngara, certo? 3. A chefe da equipe que desenvolveu a vacina de Oxford. O verbo está conjugado no pretérito imperfeito. Desenvolveu. Bom, aí, né, cara, eu tenho vídeos aqui no meu canal que eu ensino você a identificar verbo por verbo, tá? No seu tempo e no seu modo. Vale a pena conferir. É um curso que eu disponibilizei aqui no canal, de graça, tá bom? Então você pode conferir. Eu ensino como você identificar. Então, no caso desenvolveu na terceira pessoa dos verbos regulares, é comum essa terminação em U, né? Ele cantou, ele bebeu, ele saltou, certo? Essa terminação em U, ela é típica do pretérito perfeito e não do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito desenvolveu, já que ele é verbo desenvolver seria um ia. Então, eu desenvolvia, tu desenvolvias, ele desenvolvia. Esse seria o pretérito imperfeito. Como ele está desenvolveu, ele é o pretérito perfeito. Então, tá errada, tá? A 1 e a 2 estão corretas, vamos ver o que ele propõe. Letra A, apenas assertivas 1 e 2 estão corretas, certo, cara? Então, a alternativa correta nesse caso aqui é a letra A. Tá marcando aí? Muito bem, então vamos lá então. Vamos lá, eu tenho um trecho aqui, então não vale a pena ler o trecho se antes eu não ler o enunciado. Então vamos ler o enunciado. O que ele fala lá? Das alternativas abaixo está incorreto, que está errado, tá? Então vamos lá, letra A. Diz assim: a primeira vírgula empregada no trecho separa as orações coordenadas assindéticas. Se elas são orações assindéticas, a vírgula é obrigatória. Vamos ver? O homem de gris deu alguns passos, fez uma volta em torno de si mesmo. Pareceu que ia entrar pela porta de uma casa de apartamentos, mas... Então, no caso aqui não tem conjunção, tá? Então, como não tem conjunção, então trata-se de uma oração coordenada assindética. E neste caso, a vírgula ela é obrigatória. Correto, cara. Ele falou errado, né? Vamos lá? Os verbos pareceu e recusou são verbos de ligação. Logo de cara eu já falo para você que o pareceu poderia, depende de como ele está empregado. Mas o recusou não. O recusou não pode ser verbo de ligação. Quem recusa, recusa algo. Vamos ver? Vamos lá. Pareceu isso, ó, tá vendo? Então, ó, o homem de gris deu alguns passos, fez uma volta em torno de si, pareceu, esse homem de gris pareceu que ia. Trata-se de uma oração subordinada, substantiva, predicativa, predicativo do sujeito. Por quê? Porque o verbo parecer é um verbo de ligação, certo? Mas ele está dizendo que é o pareceu e o recusou. O pareceu é. Agora, e o recusou? Vamos ver aqui se a gente acha o recusou aqui. Entrar pela porta do apartamento, mas recusou. E, no caso, recuou. Mas recuou. Nota que ele está sem complemento. Porque neste caso o verbo, eu falei verbo recusar, né? E é verbo recuar. Quem recua, recua, irmão. É verbo intransitivo, tá? Recuou é verbo intransitivo. Então, neste caso, ele não pode ser verbo de ligação. Por quê? Porque ele não é um verbo de estado, ele é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, ele tem transitividade. No caso aqui, a transitividade dele é justamente a ausência de transitividade, né? Ele é chamado de verbo intransitivo. Tá errado, cara. Letra B tá errado. Supostamente o errado é a letra B. Vamos marcar já? Vamos ver as outras. A ênclise e orientar-se. Correto, né? Você sabe que ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Se ele vem antes, é chamado de próclise. Tá certo. Nenhum dos vocábulos do trecho teve sua grafia alterada pelo novo acordo ortográfico. Vamos lá ver? Vamos lá. Algumas palavras tiveram a sua grafia alterada, tá? Um homem de gris, nunca teve acento, tá? Deu alguns passos, fez uma volta em torno de si mesmo, pareceu que ia entrar pela porta de uma casa de apartamentos, mas recuou. E, depois de colidir com 2 ou 3 passantes, estacou à beira da calçada, moveu a cabeça de um lado e para o outro, como quem procura orientar-se, e deu um brusco passo à frente. Neste caso aqui, nenhuma palavra sofreu alteração, foi contemplada, né, pelo acordo ortográfico. Então, correto, cara. A letra D está correta. Então, o errado fica para a letra B. 5.
Considerando o emprego dos vocábulos homônimos e parônimos, assinale a alternativa correta, hein, cara? Vamos ver? Diz lá. Quando entrou, não cumprimentou ninguém. Então, o verbo cumprimentar é cum, tá? Estaria errado se fosse cumprimentou, porque cumprimento é de comprido. Supostamente aqui, a correta é a letra A. Vamos continuar? A palavra ideia perdeu o acento gráfico. Acento, meus amigos, é com C, tá? Não é com S. Acento com S é assento de sentar, é um banquinho, é essa cadeira na qual eu estou sentado, tá? Faz a letra C. O prefeito e o vice-prefeito serão empossados. Aí no caso não, né, cara? Essa aqui é de poça d'água, né? Eles vão ser empossados, mas aí de outra forma, não é dessa forma que é grafado, tá? Letra D. Devido à pandemia, o censo demográfico. Censo é recenseamento, então é com C. Esse censo aqui é de juízo, tá? Tá errado. Tá errado. O único correto é a letra A. Então, uma questão aqui de homônimos e parônimos, tá? Tá bom, então. 6. Segredos, tá? Vamos ler o poema? Não, vamos ler o enunciado, cara, tá? No verso, a flor dos meus sonhos é moça bonita, o eu lírico trata a mulher amada de forma idealizada, tá? Então, no verso, a flor dos meus sonhos é moça bonita, ele está idealizando a mulher, tá? Isso mesmo. Então, correto, né? Se ele está chamando ela de bonita, então ela é ideal, né? O verso que justifica o título do poema é não quero, não posso, não devo contar. Como que é o nome? Não quero, não posso, não devo contar. Segredos, correto, cara. Segredos. Esse é um texto de Cassimiro de Abreu. No verso, qual flor entreaberta do dia raiar, o termo sublinhado apresenta sentido de comparação. Correto, cara. Qual flor, né? Igual a flor. Tudo correto. Está correta apenas. Vamos lá? Qual flor? Isso mesmo. Então, no caso aqui, apenas assertiva 1 e 2? Não. As assertivas 1, 2 e 3. Está tudo correto. Tá? Tudo correto. Então, o correto aqui é a letra B. Excelente. Faz o 7? Diz assim o 7. Assinale a alternativa que não apresenta erros ortográficos. Ai, Jesus, vamos lá. Estacou, perturbado e voltou a cabeça para trás. Para trás é uma preposição, tá? Por ser preposição, então ele é grafado com acento sim, mas com S. Tá errado, tá? E a fim de verificar se estava sendo seguido. O resto tá certo. O problema é o traz, que é com S e acento. O traz com Z não tem acento, tá? Com acento também estaria errado, tá? Se pôs, pôs é um monossílabo terminado em O, tem que ter acento circunflexo, tá? Se pôs de pé e saiu a andar sem rumo certo. O resto tá certo. Agora, o pôs tem que ter o acento circunflexo. É obrigado, tá? Recostou-se a um poste e ficou a observar fascinado, mas com um certo temor. Os faróis, acento, tá? Porque a gente tirou o acento do oi quando eles são paroxítonos, mas quando eles são oxítonos, eles continuam acentuados, tá? Dos automóveis que rodavam sobre o asfalto. Então, faróis tem acento. Tá errado, cara. Letra D. Ficou longo tempo parado sobre o meio-fio, correto. Esperando a oportunidade de atravessar, correto. A rua, atraído por uma vitrina da calçada oposta. Correto, cara. Vitrine ou vitrina. As duas estão corretas, tá? Então tá correto aqui. Tá bom? Última questão? Última questão. Diz lá. Considere o seguinte excerto. Então um fragmento aí, né? Diz lá. Uma árvore bem gorjeada, com poucos segundos, passa a fazer parte dos pássaros que a gorjeiam. Manuel de Barros, né? Não poderia ser diferente, né? Um fragmento do nosso poeta maior, né? Diz lá, os vocábulos sublinhados são respectivamente, vamos lá, uma árvore bem gorjeada é uma qualquer artigo, tá? Só que é um artigo indefinido, ele não fala, mas é um artigo, não é numeral, não é uma árvore específica, não, é uma árvore qualquer. Uma árvore bem gorjeada, com poucos segundos, passa a fazer parte dos pássaros que a gorjeiam. O que é esse a? Está retomando a palavra árvore. Então, trata-se de um pronome, tá bom? Então, a única alternativa correta é a letra A. Fechou? Objetiva, né? A correção. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa a sua dúvida aqui na descrição. Eu vou ter o maior prazer em explicar para você por que supostamente deu essa alternativa, tá?
A prova não teve nenhuma irregularidade, né? Correu tudo bem, graças a Deus, né? Bom assim, melhor assim, que corra tudo bem, né? Pois bem, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, isso ajuda muito, tá? O canal ganhar a devida relevância que nós assim pretendemos, tá bom? Mais uma vez então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.